Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44, está escrito assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Você crê que isso aconteceu? Você crê que aqueles que ouviam Pedro anunciar a palavra de Deus, você crê que aquela casa foi cheia do Espírito Santo? E você crê que o mesmo Espírito Santo também quer te encher a tua casa, a tua família? Você crê que o Senhor vai falar conosco? Então eu vou ler mais uma vez o versículo 44 e você repete após mim. Vamos lá. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Você crê que o Senhor vai falar com você também? Por gentileza, ocupe suas mãos. Vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora, meu Pai, receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar. O homem não tem nada a dizer. Todos viemos por tua causa, para te cultuar, te adorar, te bendizer, para aprender contigo, para aprender, ó Pai, a tua palavra. Então que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem, antes então de falarmos quais eram essas palavras que Pedro falava, né, que culminou com a descida do Espírito Santo sobre aquela casa, aquela família, precisamos voltar um pouquinho, né, para entendermos aqui o contexto. O capítulo 10 de Atos começa dizendo que havia na cidade de Cesareia um certo centurião de nome Cornélio. E centurião era um soldado romano que comandava uma centúria, comandava 100 homens. Ele fazia parte de uma coorte chamada italiana. Então, para lhe dar uma noção rapidamente, o Império Romano ele dominava o mundo da época até então conhecido. E o Império Romano dominava pela força, ou seja, com exército, com guerras, com batalhas. Então, tinha um exército extremamente eficiente e um exército formado por diversas legiões. Cada legião era comandada por um general. Cada legião contava com 6.000 soldados. Cada legião era dividida em 10 partes, 10 coortes, né? Cada coorte, debaixo de um comandante, tinha 600 homens. Essa daqui que o Cornélio pertencia era chamada italiana. Se você ler Atos 27, a que escoltou Paulo até Roma era a coorte imperial. Então, cada coorte, cada pelotão de 600 homens tinha um nome. Cada coorte dessas era dividida em 6 centúrias. Cada centúria tinha 100 homens, cada uma comandada por um centurião. Muito bem. O povo romano, então, era o povo dominante. E é importante um detalhe do aspecto cultural. Por quê? Quando o império antecessor do romano, que era o império grego, cresce mundo afora com Alexandre o Grande, o mundo, não é, vai receber o pensamento grego. Qual era o pensamento grego? Nós somos as melhores pessoas do mundo. Qual era o pensamento grego? Nós somos os mais belos, nós somos os mais sábios, nós somos os mais instruídos, os melhores, nós temos um panteão de deuses, né, que moram no Olimpo, somos abençoados, enfim, o ego lá nas alturas. No entanto, o Império Romano dominou o Império Grego e absorveu esse pensamento.
Qual? Se os gregos se achavam os melhores e nós vencemos os gregos, logo nós somos os melhores. Muito bem, só que chama atenção esse centurião, que mesmo sendo ele romano, e Roma nessa época tinha diversas divindades, ele não crê nos deuses romanos, ele acredita no Deus de Israel. No início aqui do capítulo 10, descreve o Cornélio como um homem piedoso. O que é piedade? É compaixão, é misericórdia, é estender a mão ao próximo, é alguém que se compraz. Mas diz mais o texto aqui no início do capítulo 10 que ele era um homem temente a Deus, ele e a sua casa. Ele e a sua casa. Então, em algum momento da vida de Cornélio, ele começa a acreditar que só existe um Deus. Ele não crê mais nos deuses de Roma, nas diversas divindades de Roma. Ele crê que o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Ele começa a ter temor de Deus. E está escrito no livro de Provérbios, não é? Que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E esse temor é demonstrado com ações. Ele é um piedoso. No início aqui do capítulo 10 vai dizer que ele fazia esmolas constantemente, ou seja, dos seus próprios recursos, ele ajudava quem precisava. Os mendigos, os moradores de rua, os órfãos, as viúvas, porque no tempo bíblico, órfão e viúva não tinha auxílio do governo, não tinha albergue para órfão, não tinha auxílio nenhum para quem era viúva, não tinha pensão por morte, não tinha nada disso. Órfão e viúva eram mendigos, viviam à margem da sociedade. Quem podia, quem precisava e ele podia, ele ajudava, ele fazia esmolas. Mas nos diz o início do capítulo 10 que ele fazia orações continuamente a Deus. Ele era um homem de oração, ele tinha o hábito de orar. Para ele orar e jejuar, lá na frente, aqui mesmo do capítulo 10, né, vai dizer que ele não só orava, mas ele também jejuava. Note então que ele era um homem de vida cristã prática. Ele não era um homem que só ouvia teoria, ele era um homem que era praticante da palavra. Pense você tem orado, jejuado, tem perseverado em oração. Ele orava e orava continuamente. E às vezes nós oramos e tem gente que quando ora e Deus não responde na hora, pensa, será que Deus está ouvindo? Por que será que não houve resposta ainda? Mas nos diz aqui o início do capítulo 10 que um belo dia, às 3 da tarde, Cornélio orando, ele recebe uma visita inusitada. Ele vê um clarão, não é? Uma luz resplandece e um anjo visita ele e o chama pelo nome, Cornélio! Diga para a pessoa que está do lado, o Senhor te conhece pelo nome, viu? O Senhor te conhece pelo nome. Não para de clamar, não para de buscar, porque Deus tem resposta para você. Cornélio! E ele, que é, Senhor? E o anjo diz, né? As tuas orações estão sendo ouvidas diante de Deus. As tuas esmolas, as tuas orações entraram para a memória do Senhor. Olha que resposta. Deus tem resposta para você também, viu? Deus tem resposta para você. Não para de orar, não para de clamar. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Mas o anjo diz mais. O anjo vai dizer, além disso, que já é algo excelente, tuas orações estão sendo ouvidas, tuas esmolas estão subindo para a memória de Deus. Amados, aquilo que nós fazemos, nos diz lá o livro do Apocalipse, que existe o livro da vida do Cordeiro, e esse livro único que pode manuseá-lo, né, que tem poder para tal, é Jesus, é o Cordeiro de Deus, mas a palavra nos fala também a respeito dos livros das obras, ou seja, tudo que nós fazemos, falamos, pensamos, está sendo registrado, está sendo anotado lá na glória, quer seja bom, quer seja mal. Não é por acaso que o próprio Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 12, por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Encontramos diversas vezes, né, do Antigo ao Novo Testamento, a seguinte expressão, Deus dá a cada um segundo as suas obras, porque Ele conhece cada uma. Algumas cartas das 7 que o Senhor manda João escrever, ele vai dizer à igreja, seja ela qual for, sei as tuas obras, conheço as tuas obras.
Logo, Deus não tem uma opinião a nosso respeito, Deus tem um diagnóstico, porque Ele conhece as nossas obras. Ele conhece o íntimo profundo do nosso coração. Cornélio é alguém que tem fome de Deus. Cornélio é alguém que tem sede de Deus. Cornélio é alguém que busca o Senhor e busca continuamente. Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Muito bem, hoje diz mais. Cornélio, você vai fazer o seguinte. Você vai mandar os teus servos irem à cidade de Jope. Na cidade de Jope, manda eles irem na casa de um homem chamado Simão, que é curtidor. Curtidor é quem trabalha com couro, tá? Pega o couro do animal e curte, ou seja, um processo manual, artesanal, para daquele couro fazer roupa, fazer tapete, enfim, para fazer as coisas do dia a dia. Lá na casa do Simão Curtidor, vai ter um outro Simão por sobrenome Pedro. Esse Simão Pedro, você fala para os mensageiros trazerem ele aqui, que eu vou usá-lo, Deus quer usá-lo para falar algo com você. O Cornélio imediatamente chama 2 servos, chama um soldado também temente a Deus como ele. Note que essa casa, a casa de Cornélio, é uma casa que tem temor de Deus. É uma casa que as pessoas buscam a Deus. Você tem buscado a Deus lá na tua casa, você tem invocado ao Senhor. Querido, note que nós vivemos em dias, Satanás está trabalhando para destruir os lares, as famílias. Você tem visto aí os noticiários, é mulher matando marido, é marido matando mulher, é pai matando filho, é filho matando pai, é briga, é contenda, é discórdia, é bate-boca, não é? Esses dias um obreiro estava me mostrando os áudios que o filho dela, não é, estava vendo a vizinhança quebrando o pau, é verdade ou não é? Quebrando o pau, brigando, xingando, palavrão, deu polícia. Olha os dias em que vivemos. Olha os dias em que vivemos. Perto de onde você mora tem pancadão? Perto de onde você mora tem criança dançando funk? Já tem criança falando palavrão? Perto de onde eu moro tem. E certo dia, poucos dias atrás, eu vi uma mãe ensinando para uma criança desse tamanho, que não deve ter mais de 6 anos de idade, ensinando a criança a chamá-la, não vou repetir nem a palavra porque não convém, não é? Mulher desonrada daí para baixo. A mãe ensinando o filho, a criança, a chamá-la desse jeito. Imagine o ambiente dessa casa. Se numa calçada sentada, a mãe ensina o filho a chamá-la de nome feio, imagine o que não fala dentro de casa. Imagine o ambiente, né? O diabo não está para brincadeira. Diga para a pessoa que está do lado: consagra a tua casa, viu? Consagra a tua família, invoca o Senhor lá, repreenda todo mal. Muito bem. Então Cornélio envia os mensageiros, 2 servos, o soldado, eles vão lá, saem de Cesareia, vão a Jope, mais ou menos 50 quilômetros de distância, eles saem no entardecer, o anjo visitou Cornélio, era 3 da tarde. No outro dia, pela manhã, eles vão chegar lá mais ou menos próximo da hora do almoço. E nos diz o texto que no dia seguinte, por volta de meio-dia, o Pedro vai ao terraço, à laje da casa, lá do Simão Curtidor, estava preparando o almoço, ele estava com vontade de comer, mas enquanto preparava o almoço, ele sobe lá para orar, para falar com Deus, subiu na laje, subiu no terraço. E dali a pouco, ele orando, ele tem uma visão, não é? Algo extraordinário. Nessa visão, ele vê vindo do céu um vaso, ele vê vindo do céu um lençol, e envolto nesse lençol que era preso pelas 4 pontas, ele vê animais, não é? Depois você lê lá, quem estiver anotando, anota aí Levítico capítulo 11, depois você lê Levítico capítulo 11, que estabelece lá os animais que eram puros e os animais impuros, ou seja, os animais que o povo judeu poderia comer e os que não poderiam comer. Vou lhe dar alguns exemplos, né? Por exemplo, poderiam comer vaca, poderiam comer carne de ovelha, mas não poderiam comer, por exemplo, carne de porco, carne de coelho. Depois você lê o capítulo todo lá. Muito bem. Pedro tem aquela visão que vem descendo do céu. Aí ele ouve uma voz que diz: Pedro, mata e come. E ele, quando ouve aquela voz que é de Deus, ele vai dizer: não, Senhor, eu nunca comi nada comum e impuro. Mas o Senhor diz a ele, fala com ele a segunda vez, diz: não chame comum e impuro aquilo que eu santifiquei. Fala a terceira vez. Depois o lençol e o vaso sobem ao céu e desaparece. E o Pedro fica pensando consigo: o que quer dizer isso?
Qual o significado dessa revelação? Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus tem tanta coisa para te revelar, viu? Deus tem tanto paradigma para quebrar. Deus tem tanta coisa que Ele quer te orientar e te instruir. O Pedro, a princípio, não entende, não é? Ele fica se questionando, mas em seguida, o Espírito Santo fala com ele. O Espírito Santo diz: está vindo aí, está chegando já, 3 homens que estão vindo te procurar. Você vai com eles, vá com eles. Não duvide de nada, não questione nada. Dali a pouco os homens batem na porta, chamam lá: essa é a casa do Simão Curtidor? Pois não, tem aqui um tal de Simão Pedro, e ele já vem descendo. Sou eu, Simão Pedro. Quem vocês são? E os homens vão dizer: nós somos servos de Cornélio, centurião de Cesareia. Cornélio é um homem temente a Deus. Cornélio é um homem que tem bom testemunho de toda a nação de Israel. Cornélio mandou que viesse lhe chamar e lhe levar lá. Aí ele diz: é mesmo? Então entrem, vamos descansar, vamos comer. No dia seguinte eles vão partir. E eu quero ler com você aqui o versículo 24. Leia comigo, eu estou em Atos 10, eu resumi do versículo 1 até aqui, depois você lê tudo. O versículo 24 diz assim: no dia imediato, no dia seguinte, chegaram a Cesareia, partiram de Jope, não é? E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Somente até aqui. Note que Cornélio ouve do anjo: mande chamar Simão Pedro, que ele vai lhe anunciar a palavra de Deus, a vontade de Deus. Cornélio, então, é proativo. Cornélio, então, não só ele é sedento, não só ele tem sede de Deus, tem fome da palavra de Deus, mas ele já convida seus parentes e amigos mais íntimos. Ele chama gente para a casa dele. Ele sabe que Deus vai fazer algo. Ele sabe que Deus vai falar algo. Querido, a palavra diz: se nós não temos cuidado dos nossos, principalmente dos da nossa casa, somos piores do que os infiéis e negamos a fé. Talvez você diga: pastor, é que você não sabe as peças que tem na minha casa. Pastor, eu não tenho um marido, eu tenho um faraó. Talvez você pense: pastor, eu não tenho uma esposa, eu tenho uma Jezabel. Pastor, eu não tenho uma sogra, eu tenho uma potestade, aquele é um demônio, aquela legião toda. Pastor, você não sabe que eu tenho dentro de casa. Querido, querida, para você pode não ter jeito, mas para o Todo-Poderoso tem jeito. Ele é poderoso para salvar, para curar, para libertar, para abençoar. Para Deus não tem caso perdido. Batalhe pelos seus. Abraão batalhou para libertar a Ló e a sua família. Davi batalhou para trazer de volta as esposas, não só dele, mas dos soldados que haviam sido tomados. Batalhe, entre em batalha, ore, clame, jejue, busca Deus. Tenha um bom testemunho na sua casa. Seja uma pessoa que atrai os outros, não que repele. Você conhece gente que é repelex? Você tem amigos que você tem prazer de conversar? Você tem gente que tem prazer de você estar perto dele? Valorize esse tipo de pessoa. Fale para ele, fala para ela: isso é importante para mim. Obrigado pela tua vida, pela tua companhia. Elogie e agradeça. Se for possível, até presenteie. Porque gente assim são poucas. Infelizmente, a maioria das pessoas são pessoas tóxicas. É verdade ou não é? Você conhece gente que só se aproxima de você por interesse? Você conhece gente que só te liga ou manda mensagem no WhatsApp quando está precisando de alguma coisa? Tem gente, infelizmente, que é tóxica. Mas voltando aqui, Cornélio então se adianta, chama, convida seus parentes e convida também seus amigos mais íntimos. Aí chega o Pedro, vindo com os 2 criados e o soldado. Quando Pedro chega, o Cornélio já vai se ajoelhando e o Pedro: levante, que eu sou homem igual a você. E aí o Pedro vai dizer: olha, não é lícito um judeu entrar na casa de um gentil, ou seja, de gente de outra nação. Mas Deus falou comigo, o Espírito Santo me falou, e ele me deu uma visão, deixando claro que ele não faz acepção de pessoas. Note que Pedro já entendeu a revelação. Diga para a pessoa que está lá: Deus quer te dar entendimento da revelação, viu? Deus quer te dar entendimento para você compreender. O próprio Pedro vai dizer: Deus me disse que a ninguém devo chamar comum ou impuro. Por quê? Qual era o pensamento cultural da época? Nós somos judeus, nós somos povo de Deus, nação escolhida por Deus. A salvação vem dos judeus, Jesus era judeu, e as outras nações são o resto. Olha que perigo. Tome cuidado, querido.
Tome cuidado para esse pensamento não se avizinhar do seu coração. Mas eu sou salvo, eu sou de Jesus, eu sou santo. Tome cuidado, isso é orgulho, tome cuidado, isso é soberbo, isso é perigoso. O mesmo Deus que lhe salvou quer salvar o seu marido, sua esposa. O mesmo Deus que lhe salvou quer salvar o cachaceiro, o drogado, a prostituta. O mesmo Deus que lhe salvou quer salvar aquele que aos seus olhos não tem jeito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele quer salvar a todos. Tem gente que pensa que Jesus se converteu e veio congregar na igreja evangélica. Pastor não foi, não? Não, porque ele é Senhor de toda a terra. Ele quer salvar e quer salvar a todos. Seja aquele que se torna evangélico, o macumbeiro, seja o budista, o candomblessista. Ele quer que todos sejam salvos. E o único nome pelo qual devemos ser salvos é o nome de Jesus Cristo. O único sangue que purifica os pecados é o sangue de Jesus Cristo. É através do Espírito Santo que somos convertidos, batizamos e nos fortalecemos e perseveramos. Quem entendeu, diga amém. Pedro então vai dizer, me digam, qual a razão de vocês terem me chamado? O que foi que houve? Por que você me mandou chamar? E o Cornélio diz, é porque há 4 dias eu estava jejuando, eu estava orando, e um anjo me visitou, e o anjo me disse que era para lhe mandar chamar, para enviar mensageiros a Jope, para lhe trazer, porque você iria dizer e falar as coisas, né? As coisas que Deus tem para nós. Aquilo que Deus quer nos falar. Versículo 34. Aí o Pedro agora vai começar, e agora ele vai trazer as palavras, né? O Espírito Santo toma a boca dele. Dos versículos 34 ao 43, é o que Deus usa Pedro para dizer. E Pedro vai dizer assim, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz aquilo que é justo. Note que Cornélio é um homem que tem temor de Deus. Note que Cornélio e sua casa têm temor de Deus e vivem em justiça, fazem o que é reto diante de Deus. Mas note mais um detalhe. Aquela casa, aquela família estão de coração aberto para ouvir a palavra de Deus. O coração daquela família está como um terreno arado, está como um terreno preparado, aguardando para receber a boa semente da palavra. Quando Jesus conta, depois você lê lá, Lucas capítulo 8, Mateus 13, Marcos 4, a parábola do semeador, ele vai falar de 4 tipos de terrenos. Ele vai falar do primeiro, vai falar que a semente foi semeada e caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu, comeram a semente. Vai falar do segundo terreno que caiu a semente, mas foi entre pedras e não vingou. E vai falar de um outro terreno que a semente cai entre espinhos e quando começa a crescer é sufocado. E vai falar de um quarto terreno. E esse quarto terreno é a boa terra, que recebendo a semente frutificou e produziu a 30, 60, a 100 por 1. Pense você que tipo de terreno é o seu coração. Por que eu estou falando isso? Porque quando o terreno do coração já está arado, ou seja, preparado, e vem a boa semente da palavra, e vem a água da vida do Espírito Santo, vai crescer, vai frutificar, vai produzir resultado. Agora, quando a pessoa, o coração não está preparado, a terra do coração não foi arada, mas está entulhado de coisas, pode ser Jesus pregando, não vai mudar nada. Pode ser quem for pregando, não vai mudar nada, porque o coração não está preparado. Vamos continuar então. A palavra, versículo 36. Pedro aqui falando. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos, ele é o príncipe da paz, é o Senhor, é o Salvador. Esta palavra, qual palavra? Note aí, Marcos 1,14, arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. Essa é a palavra, simples assim. Essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, versículo 39. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro.
A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que ele se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Note, quanto tempo demoramos aqui a leitura? Quanto tempo você acha que Pedro demorou para falar? Essas palavras não são fruto da imaginação do Pedro, essas palavras não são fruto, da concepção do Pedro, mas são palavras vindas do Espírito Santo de Deus. Palavras essas que trazem um resumo da vida de Jesus, da obra de Jesus, do propósito da salvação. Resume em poucas palavras. Primeiro, Jesus veio pregando e dizendo: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Jesus é o Senhor e não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Jesus foi ungido por Deus, foi ungido pelo Espírito Santo e com virtude. Ele andou fazendo o bem. Ele curou os enfermos, libertou os oprimidos do diabo. Ele morreu, é verdade, por mim e por você, foi pendurado no madeiro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, apareceu, ressuscitado, permaneceu 40 dias vivos. Depois ele sobe ao céu, mas antes de subir ele deixa uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Pedro resume em poucas palavras. O Espírito Santo dá a ele essa habilidade de síntese, coloca essas palavras na boca dele. Mas você sabe que a palavra de Deus, é tudo isso aqui, é verdade ou não é? E essa palavra, Deus não quer que esteja somente no papel. Essa palavra, o Todo-Poderoso quer que esteja escrito aqui dentro. Como disse o salmista: escrevi a tua palavra, guardei, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O Senhor Jesus veio para salvar. Diga para a pessoa que está do teu lado: você crê nisso, que Jesus veio para salvar? Você crê que o sangue dele purifica de todo o pecado? Você crê que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos a não ser o nome de Jesus? Você crê que o Espírito Santo veio e ele habita em você? Você crê que os pensamentos de Deus a teu respeito são de bem, são de paz? Você crê também que ele veio para lhe dar vida e vida com abundante? Você crê que ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo? Você crê nas promessas? Você crê que ele está com você? Você crê que essa é a verdadeira palavra do Senhor? Então essa palavra tem que estar no teu coração, porque se essa palavra estiver, ela vai te alimentar, ela vai te fortalecer, ela vai te renovar, e junto com essa palavra, o Espírito Santo vai derramar água da vida, para que essa palavra que alimenta cresça, frutifique e produza resultado. Não é por acaso que o versículo 44, onde começamos a mensagem, deixa claro: dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu, desceu o Espírito. Caiu aqui é no sentido de desceu violentamente, rapidamente. Caiu, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam Por que veio, que desceu, que caiu o Espírito Santo? Porque o coração daqueles que ouviam estava preparado, aberto. Sabe qual é o nosso problema hoje? Muita gente vem ao culto por vir. Querido, Deus não quer você só dentro da igreja. Deus quer você, diante da presença dele, diante do trono da graça. Deus não quer só que você diga: eu sou evangélico. Ele quer que você seja filho dele, mas filho amado, filho que dá prazer, não um filho rebelde que tem que ser açoitado para aprender a obedecer, ainda que ele faça se for necessário. Deus não quer que você entre murcho e saia vazio. Deus quer manifestar a glória dele sobre a sua vida, ele alimentar com a palavra dele, ele o sustentar, ele fortalecer e saciar a sua sede com a água da vida. Agora, é necessário fazermos a nossa parte. Quando uma pessoa tem fome, eu não sei se você já teve fome de comida. Quando a pessoa tem fome, ela come o que tiver. Você já viu gente comendo comida do lixo? Eu já vi. Uma pessoa que tem fome come aquilo que tiver pela frente. O que tiver, porque a fome é desesperadora. Diferentemente da pessoa que tem apetite. A pessoa que tem apetite, ela escolhe o que ela vai comer. Por exemplo, na hora do almoço, eu vou comer um arroz com feijão, bife e batata. Não, eu quero uma macarronada. Não, eu quero isso, eu quero aquilo. Ela não tem fome, ela tem apetite, porque ela está escolhendo o que comer.
No café da manhã, vou comer um pão com manteiga. Não, mas eu vou comer uma torrada, eu vou comer um biscoito. Está escolhendo. Ou seja, ela não tem fome, ela tem apetite. Já lhe aconteceu alguma vez de uma comida que você gosta muito, não é? Você já ter se alimentado, está saciado, e você olhar essa comida e pensar, nem quero, porque eu já estou cheio. Já aconteceu com você alguma vez? Esses dias, a minha esposa, a gente tem acabado, não lembro se de jantar e almoçar, mas estava de barriga cheia. E aí ela viu numa rede social uma irmã aqui que trabalha com venda de marmitas e estava vendendo lá uma feijoada. A irmã anunciando na rede social dela uma feijoada, que feijoada bonita, não é? Que bela feijoada. E aí, junto com a feijoada, um tal de um copo da felicidade. Você já ouviu falar em copo da felicidade? E ela mostrou, na hora que eu vi a foto, falei, nossa, que lindo. Aí ela, mas nem dá fome, né? A gente está de barriga cheia. Eu falei, Outro dia, quem sabe, a gente vê. Quando você está de barriga cheia, não dá água na boca. Sabe qual é o problema? Jesus avisou para termos cuidado, para não nos enchermos com as coisas dessa vida. As coisas dessa vida, se não tivermos cuidado, têm o poder de roubar a nossa fome de Deus. Tem o poder de roubar a nossa sede de Deus. Isso é perigoso. O Senhor diz lá em Mateus 6:25, que nós não devemos andar ansiosos, cuidadosos com as coisas dessa vida, o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Amados, a preocupação com as coisas dessa vida nos roubam de Deus. A preocupação, seja ela, não é, por exemplo, com as finanças, os compromissos a arcar, não é, as lutas da vida, as adversidades, as aflições, as angústias, os problemas, os embates espirituais, se não tivermos cuidado, vão nos roubar do Senhor, vão roubar a nossa fome de Deus. Se não vigiarmos, vai abatendo. Vivemos em tempos de uma incalculável quantidade de pessoas depressivas, angustiadas. Outras tantas que tomam remédio tarja preta para dormir. Outras tantas entristecidas. Outras tantas desanimadas. Olha só, temos que olhar por nós mesmos. Temos que vigiar, temos que ter cuidado. Ainda mais que, se nos dias de Jesus já havia gente que andava ansiosa, encontramos um conselho, 1 de Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se naquele tempo já havia ansiedade, imagina nos nossos dias, com internet, com celular, com os meios de transporte. Quem aqui, quando era criança, por exemplo, brincou com bolinha de gude? Você brincou? Carrinho de rolemã, soltou pipa, brincou com peão? E hoje teu filho brinca com bolinha de gude? Nem conhece, irmão. Hoje teu filho brinca com carrinho de rolemã? Via de regra, teu filho, teu neto brinca com o quê? Um celular, um videogame. Olha só que coisa. Vivemos na época da informática. Vivemos na época da tecnologia. Vivemos na época da inteligência artificial. Hoje, a época do comando de voz. A época do comando de voz, a tecnologia está aí. E com a tecnologia, que por um lado é muito boa, não é? Minha mãe está lá no Piauí, a mais de 2.000 quilômetros de distância. Ela tem um celular. E aí, falo com ela por videoconferência, através do celular. Falo com ela no WhatsApp, no aplicativo. Tem um amigo meu da minha esposa que passou lá no Japão, do outro lado do mundo. Vez por outra a gente conversa. Por um lado ajuda bastante, né? Eu mesmo não vou mais em banco, eu pago as contas tudo pelo celular, né? Os boletos hoje você tem tudo virtual, tem conta que é virtual, você vai lá e paga. Facilita. Por um lado é muito bom, mas por outro, a velocidade das coisas, tudo ali a um clique, gera o que já tem psiquiatra chamando de a síndrome do pensamento acelerado. As pessoas querem tudo rápido, rápido. Vivemos numa geração estressada que não tem paciência para nada. Você já viu acidente de trânsito por falta de paciência? Aqui na frente da igreja, falta dedo na mão para contar quantas vezes já vi aqui, ó, ali, naquela avenida, bem ali, batida de carro, um batendo no outro, um derrubando, sei lá, motoqueiro, várias e várias vezes. Vivemos numa geração estressada. Vivemos numa geração de gente que mata o outro por causa de uma briga de trânsito. É verdade ou não é? A ansiedade está lá nas alturas. O estresse está lá nas alturas. As lutas da vida. Você já reparou como os dias têm passado rápido? Você acorda cedo?
Acho que a maioria, né? Acorda cedo, dorme tarde. Alguém aqui consegue dormir antes da meia-noite? Quem consegue? 1, 2, 3. A maioria não. Pois é. Quantos acordam antes das 7 da manhã? Olha aí, a maioria esmagadora. Então trabalha muito, dorme pouco, a correria é muito grande. E sabe qual é o problema? Essa correria toda, essa velocidade toda da internet, muita gente transporta isso para o relacionamento com Deus. E aí se frustra, por que eu orei e Deus não respondeu ainda? Por que Deus não fez ainda? E aí acha que Deus tem que fazer igual o celular, que é um clique. Só uma oração resolve. Ô, pastor, mas na Bíblia não tem exemplo de uma oração? Tem um monte de exemplo de gente que orou uma vez e Deus já operou. Mas tem vários outros exemplos dos Cornélios e tantos outros que tiveram que orar e perseverar em oração e não desanimaram. Querido, não é no teu tempo, é no tempo do Todo-Poderoso. Não pare de orar, não pare de clamar. Ô, meu irmão, Deus tem para você um lugar, e nesse lugar, que é no esconderijo do Altíssimo, tem descanso para você, tem refrigério para a tua alma. Nesse lugar que é na presença dele, tem paz ao teu coração, tem fortalecimento, tem sabedoria, tem entendimento. É o Espírito Santo que ensina tudo. Sem ele não podemos fazer nada. Prepare a terra, are a terra do seu coração. Lembre-se que encontramos exemplos no Evangelho. Teve gente que Jesus pregou e não foi salvo. Teve lugares que o Senhor quis realizar milagres, mas não fez por causa da incredulidade. Está entendendo isso? Tem gente que nem Jesus pregando vai se converter. Temos exemplos na Bíblia. Logo, temos que ter cuidado de olhar por nós mesmos, para abrir o nosso coração. Aquele povo, então, estava com o coração preparado. Receberam a semente da palavra e imediatamente a água do Espírito Santo foi derramada. E aí nos diz o versículo 45 que os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, judeus que vieram com Pedro, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom, de que o Espírito Santo se derramasse também sobre os... Mas não era o que diz, se você quiser anotar aí do lado, Joel 2,28, a profecia dizia que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Não era só de judeus. Querido, o Espírito Santo quer te encher a tua casa e a tua família. Seja você o Cornélio lá na sua casa, seja você o intercessor, seja você o que ora, seja você o que jejua, seja você o que invoca o Todo-Poderoso, porque o Espírito Santo virá sobre a vida do teu marido, da tua esposa, do teu filho, da tua nora, do teu genro, sobre toda a tua casa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso aqui então vai ser novidade, porque todos os capítulos anteriores de Atos, desde a descida do Espírito Santo até esse momento, ele tinha vindo sobre o povo de Israel. Sobre os gentios é a primeira vez. Até então vai ser algo novo também, pelo seguinte aspecto: a maioria, todos até então, primeiro creram em Jesus, batizaram nas águas, depois o Espírito Santo veio. Mas aqui foi invertida essa lógica. O Espírito Santo já batizou logo, já encheu logo, já revestiu logo. O versículo 46 diz que ouviram, porque ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Nesse tempo aqui, no tempo bíblico, o sinal, a evidência mais notória de que uma pessoa era cheia do Espírito Santo era o falar novas línguas. E querido, querida, Deus quer que você fale novas línguas. Está escrito que aquele que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. No entanto, compreenda que é só o início. Lembra lá daquela profecia, depois de Ezequiel 47, Deus mostra um rio que o profeta anda 500 metros com água no tornozelo, depois anda 500 metros com água no joelho, depois anda 500 metros água no lombo, na cintura, depois é um grande rio que tem que mergulhar, falar novas línguas, é água no tornozelo. Deus quer ver o povo dele mergulhando na água do Espírito, sendo conduzido e guiado por ele, sendo cheio. Tem gente nos nossos dias que na igreja fala língua estranha, mas lá fora a língua é desse tamanho para falar da vida dos outros. Tem gente que diz que é cheio do Espírito Santo, mas não vive em justiça, fala mal da vida dos outros, compra e não paga, é infiel. Tem gente que aparenta ter um temor só dentro do templo. Querido, você é o verdadeiro templo que o Espírito Santo quer habitar. E ele está com você, seja aqui dentro, na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver. Ele quer manifestar a glória dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Cornélio era um homem temente, Cornélio era um homem fiel. Ele e a sua casa prepararam o coração. Prepare o coração da tua casa. Prepare o coração da tua família. Seja você aquele que leva a boa semente do evangelho à tua casa. Seja você aquele que combate o bom combate da fé e repreende todo o espírito imundo e profetiza sobre a sua casa: haverá salvação na minha casa, haverá libertação, haverá saúde. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja você o que profetiza: os meus filhos, os meus netos serão cheios do Espírito Santo. Seja você, mulher sábia e aquela que intercede pelo marido, declarando: ele vai ser cheio do Espírito Santo, vai ser liberto dos vícios. Seja você o que declara sobre o teu filho: vai ser liberto das drogas. Seja você o que declara: haverá amor na minha casa, haverá paz, haverá alegria, porque o Espírito Santo vai entrar e vai encher e vai fazer uma grande obra. Se você não crer, quem vai crer? Se você não assim fizer, o diabo vai querer entrar. As brigas, as contendas, as discórdias vão querer se instalar. E a palavra deixa claro que não devemos dar lugar ao diabo. Nem 1 milímetro de espaço. Não dê lugar ao diabo, dê lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre essa casa, vem sobre essa família. Em seguida, o Pedro vai dizer, não é? Vocês podem, porventura, recusar as águas do batismo, já que receberam o Espírito Santo? E, obviamente, que disseram, claro que não, e foram batizados. Cornélio e todos que estavam naquela casa, houve salvação naquela casa. Talvez você pense: pastor, está tão distante da minha realidade. Querido, querida, tudo é possível ao que crê. Talvez você pense: pastor, está muito longe de acontecer. Pode estar longe para você, mas Deus tem poder para fazer isso hoje. Deus tem poder para fazer isso nesses dias. Deus tem poder de mudar corações. Deus tem poder de operar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, sabe qual é o problema? Nós temos que ser os primeiros a experimentar. Se coloque de pé, por gentileza. Anos atrás, no início do ministério, eu me questionava porque no mesmo culto, com a mesma pregação, alguns choravam, se derramavam e ao término da reunião me diziam: pastor, que palavra, como Deus falou comigo, que culto abençoado, que presença de Deus, né? E eu fico feliz com isso, a gente ora, jejua por isso, se prepara por isso. Mas outros, né, olhando o forro, né, apáticos, alguns de braço cruzado, de mão no bolso, parecendo que entrou murcho e saiu vazio. E anos atrás eu me questionava: Senhor, o que é que está acontecendo? Como é que pode, no mesmo culto, um diz que foi uma bênção e o outro completamente apático? Um diz que Deus falou e o outro como se Deus nem sequer estivesse presente. Um chora se derramando, se enche da tua presença, e o outro como se o Senhor não estivesse aqui. E eu me questiono: será que o problema é eu? Será que eu estou orando pouco? Será que eu estou jejuando pouco? Será que eu não estou me preparando? Será que a unção está pouca? O que acontece? Até o dia que o Senhor me respondeu. E Ele me respondeu dizendo: o problema não é você. O problema são aqueles que só vêm ao culto, mas não abrem o coração, não dão ouvidos para ouvir a minha palavra. O problema é aqueles que devem abrir o coração, mas não abrem. O problema são aqueles que só vêm para dizer que vieram. O problema é aqueles que até honram com os lábios, mas o coração está longe. E aquelas palavras me confortaram, me esclareceram, me abriram o entendimento. Querido, querida, eu não sei quais são as lutas que você está passando. Eu sei que o Senhor quer lhe ajudar, porque a palavra garante que Deus é o ajudador. Eu não sei como é que está a sua alma, talvez seu coração ferido, a alma angustiada. Ele tem refrigério ao teu coração. Ele é aquele que diz: vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. É Ele, o Todo-Poderoso, que tem todo o poder no céu e na terra para realizar milagres e maravilhas. O diabo não é maior do que Deus. As doenças, os problemas não são maiores do que o Senhor. Ele não só pode, mas Ele também quer. Ele é o maior interessado em nos abençoar. Mas, obviamente, temos que entender: a prioridade é o reino dEle, a sua justiça, a vontade dEle. As demais coisas serão. O problema é quando a gente coloca o coração nas demais coisas. Coloca o coração no trabalho, no dinheiro, nas contas, nas aflições, nos problemas. O coração tem que estar nele. A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Tome cuidado.
Você não pode entrar murcho e sair vazio. Tem muita gente que só é ouvinte. Hoje à tarde eu estava aqui conversando com o cidadão, e ele tem vindo aqui, não é, já há algum tempo, alguns meses, e ele vem, e ele senta, ele ouve as reuniões, a palavra, a ministração, ele bate palma, ele canta louvores, mas todo dia ele vem e conta sempre a mesma coisa. Pastor, eu estou passando por isso, por isso, por isso, por isso. Eu oro por ele, eu unjo com óleo, e eu oriento, porque essa é a tarefa do pastor. Irmão, você tem que fazer assim, 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 você tem que orar, você tem que jejuar, faça assim, assado, você tem que evitar isso, não veja mais isso, faça aquilo, dou toda a orientação. Sabe qual é o problema dele? Ele não faz. E aí ele disse hoje à tarde: pastor, eu passo por isso dos 13 anos de idade, já estou com 48, 35 anos. Eu falei: você vai esperar até quando? Até morrer? Eu falei: querido, eu não tenho poder de entrar aí dentro de você e arrancar o que te aflige. O único que tem poder de fazer isso é o Espírito Santo, é Deus. Agora, se você não dobra o joelho para orar, se você ouve, mas não faz, e está atemorizado, achando que o diabo vai tirar a sua vida, se você não consegue acreditar, quem vai acreditar por você? Eu creio, eu intercedo. Eu falei: mas não adianta eu orar se você não tomar uma posição de fé. Não adianta eu lhe ungir e derramar um balde de óleo sobre a sua cabeça se você não acreditar na palavra, se você não tomar posse dela, se você não se encher do Espírito Santo. Vivemos em dias de muita gente que se vitimiza. Querido, Deus não gosta de vítima. Deus gosta de gente corajosa. Como assim, pastor? Os Gideões da vida. Síndrome de baixa estima, eu sou menor, da menor casa, da menor família. É que Deus não me ajuda, palavras dele. É que Deus não me ajuda. Querido, Deus só faz o impossível. O possível somos nós. O possível somos nós. Cornélio fazia o possível. Cornélio era um homem piedoso, era temente a Deus. Ele orava, ele jejuava, ele dava esmolas, ele fazia o possível. Mas o Espírito Santo veio e encheu toda a casa. E a casa que Jesus enche, que o Espírito Santo enche, nunca mais é a mesma. A primeira casa que Ele quer encher é você. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele quer encher você nessa noite. E através de você Ele quer encher lá a tua casa. Ele quer encher a tua família. E eu pergunto: você também quer ser cheio? Você também quer que Ele te revista? Quer mesmo? Então sai do teu lugar, vem aqui à frente, sai que nós vamos orar agora. E se você der lugar, o Espírito Santo vai lhe encher. Você recebeu a semente da palavra, agora tem que beber da água do Espírito Santo. Nós vamos orar. Antes de orar, tem alguém em nosso meio que nunca levantou a mão para receber ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Faça isso hoje, faça isso agora. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, é somente o nome de Jesus. Não há outro sangue que nos purifique de todo pecado, é só o sangue de Jesus. Todos já o receberam? Tem alguém afastado e quer se reconciliar? Queridos, não podemos correr o risco de estar na condição de irmão do filho pródigo. Como assim, pastor? O filho pródigo, não é? Note que em Lucas 15, depois você lê, Jesus conta 3 parábolas. A primeira é da ovelha perdida, que se perdeu lá no campo. O pastor achou, trouxe, chamou os amigos e festejou. A segunda parábola é da dracma perdida, que foi perdida dentro de casa. A mulher varreu a casa, encontrou a dracma, chamou as amigas e festejou. Ele conta a terceira, de um pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo pediu herança antecipada, a parte que lhe cabia. O pai entregou, esse filho pega esse dinheiro, a porção dele, vai para um lugar distante, torra tudo com promiscuidade, torra tudo com libertinagem, com pecado. Depois, quando o dinheiro acaba, os amigos somem, esse filho se vê literalmente num lamaçal, comendo bolotas de porcos, até o momento que a ficha caiu. Porque enquanto a ficha não cai, como diz o salmista, um abismo chama o outro e a pessoa vai afundando cada vez mais no pecado. Houve um momento que a ficha caiu e ele compreendeu: pequei contra Deus, pequei contra o meu pai, eu vou voltar, eu vou para a casa do pai, porque os empregados do meu pai têm dignidade, eu não tenho. Os empregados do meu pai têm pão sobre a mesa, eu não tenho, eu estou comendo bolota de porco. E porco, para eles, é um animal desprezível, imundo. Ele volta, todo lameado. Quando ele volta, o pai, que representa Deus, vendo
abraça o filho, todo lameado, todo sujo. E o pai diz, traz uma veste, traz uma roupa nova, traga uma sandália nova, traga um anel, coloca no dedo dele, matem o bezerro cevado, vamos festejar, porque o meu filho estava morto e viveu. O outro filho mais velho vai dizer, o senhor pegou o seu dinheiro e deu para esse teu filho que torrou tudo, matou o bezerro cevado para dar uma festa para ele, eu estou sempre contigo, você nunca me deu um cabrito para eu celebrar com os amigos. E o pai vai dizer, meu filho, tudo que eu tenho é... Agora, o filho não entendeu que toda a fazenda, que todos os bens, que tudo estava à disposição dele. Ele não conhecia o pai. Nós temos que ter o cuidado. Não adianta só estar dentro da igreja e não ser igreja. Não adianta só vir ao culto, mas não cultuar a Deus. Não adianta entrar aqui no templo físico e não entrar no Santo dos Santos. Não adianta passar 2 horas e meia sentado e não entrar no descanso do Senhor. Não adianta vir murcho e sair vazio, tem que ser cheio da glória dele. Tem que beber da água da vida, tem que ser fortificado e revestido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre um coração quebrantado, preparado, onde há lugar para ele. Vamos orar, dê lugar ao Espírito Santo.